E a minha sogra, que quis me humilhar na frente da família inteira, dizendo que o filho dela era um coitado por estar se envolvendo com uma gorda igual eu. Só que ela não sabia que eu sei um segredinho da vida dela. Então eu resolvi soltar ali mesmo, na frente de todo mundo. Bom, a gente já estava ficando já há algum tempinho, mas eu via que dali não ia sair nada, porque ele não era um homem que queria compromisso, não queria formar uma família, ele não queria nada sério mesmo. E mesmo assim, eu estava ficando com ele porque era bom ficar com ele. Mas ele não era o tipo de homem para casar. E foi brincando demais que eu acabei engravidando dele. E quando eu contei para ele, eu estranhei a reação dele. A única coisa que ele me falou é que agora ele ia conseguir provar para a família dele que ele era um homem de verdade, e que as irmãs dele sempre estavam erradas em relação a ele. Porque ele vivia me falando que as irmãs dele sempre pegavam muito no pé dele, e ele sempre me dizia que era coisa boba. É porque ele era o único filho homem. E de tanto esse homem ficar na minha cabeça para a gente ir morar junto, eu decidi ir morar com ele. Porque afinal a gente estava com a criança a caminho, e não custava nada tentar. Vai que dava certo. Até então, eu não conhecia a mãe dele. E quando ele me levou para apresentar ela, a primeira coisa que ela me falou se não tinha uma mais magra para ele namorar, não, nem acima do peso eu estava. Eu era uma mulher bem encorpada, e a mãe dele parecia um maracujá, quando já está estragado. E mesmo assim, da primeira vez que ela me viu, ela já veio falar do meu corpo. A minha vontade era de mandar essa mulher para aquele lugar, mas eu queria me dar bem com a família dele. Quando ele contou para a mãe dele que eu estava grávida e a gente tinha a intenção de morar junto, ela falou: Meu filho, não se prende a mulher por causa de filho, não. Você pode muito bem pagar R$ 200 e viver a sua vida. Você é muito novo ainda. Tem tudo pela frente. Não precisava se amarrar assim numa mulher. Ali eu fui me dar conta da desgrama que eu tinha feito na minha vida. E quando eu conheci as irmãs dele, aí mesmo que eu tinha certeza, elas sempre me trataram muito bem. Já chegaram me falando que a maior decepção que eu ia ter na minha vida era ter um filho com o irmão dela, que ele não era homem para casar, porque ele dependia de tudo ainda da mãe dele. E ele começou a achar ruim ainda quando a irmã dele falava assim dele. Mas segundo a irmã dele, ele até perguntava para a mãe dele o que ele queria comer. A merda na minha vida já estava feita, já estava enroscada com esse homem, e a gente decidiu então ir morar junto. Alugamos uma casa e começamos a comprar as nossas coisas. Tudo que eu queria comprar, ele sempre me falava para eu esperar para ver o que a mãe dele ia achar daquilo, porque afinal a mãe dele sabia de tudo. Agora então morando junto, todos os dias essa mulher passava na minha casa e ela ficava cuidando o que eu comia e o que eu deixava de comer. E ela sempre me vinha com aquela que eu ia engordar muito, que eu ia fazer muito mal para o meu bebê. Olha, eu mantive a paciência com essa mulher até onde deu. E quando eu falava